Meus amados irmãos, paz do Senhor, muito boa noite a vocês. Uma alegria para nós, um gosto muito grande, não? Estar aqui podendo voltar a essa casa. Não sei quantos vão se lembrar, possivelmente muito poucos. Eu estive aqui em 2019, né? E para nós é algo de fato renovador, né? Esse tempo, final de ano, começo de ano, com a família, com os amigos. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um relato, nosso relato missionário, nosso testemunho. E eu tenho total certeza da parte de Deus e segurança que em algum momento nessa ministração você vai se identificar, porque cada um de nós entra por estas portas trazendo uma história, não é? Alguns uma história um pouco mais tranquila, outras um pouco mais pesadas, um pouco mais duras, mais difíceis, mas cada um tem a sua história e o nosso Senhor Jesus Cristo é sobre cada uma delas fiel. Nos alcança com seu braço de amor, bondade e misericórdia de uma maneira que está muito além da nossa capacidade humana de compreensão. E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, com todo carinho. Eu quase não dormi nessa noite, não foi por causa da chuva, de fato, Itanhaém ficou assim, que pena que a gente não tem jet ski, né? Senão teríamos vindo de manhã, mas era impossível sair de casa hoje. A rua virou uma piscina e foi quase 10 centímetros de água dentro de casa. Tivemos que subir geladeira, foi um sufoco. Que nunca tinha passado na minha vida por isso antes, né? A gente é de Taboão da Serra e lá é tudo assim, né? Não tem lugar plano em Taboão, então a gente não conhece essas coisas. Aqui na Baixada a coisa é um pouco diferente, né? Meu irmão, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler somente um versículo. Queria orar mais uma vez e entramos na nossa reflexão. João 15, no versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A canção que nós cantamos anteriormente falava como era a letra? Está diretamente relacionado com essa letra desta canção. Se eu não tenho a Ti, Senhor, eu não tenho nada. Em outras palavras, Jesus já inspirava 2000 anos atrás essa letra desta canção, quando disse: sem mim nada podeis fazer. Oremos. Amado Senhor, amado Deus, amado Pai Celestial, Tua é a honra, Senhor, e a glória, o poder e a majestade, o domínio, a força e a sabedoria. Tu és santo, Senhor. Bendito é o Teu nome entre o Teu povo, entre toda a Tua igreja nesta noite. Em todo este dia que o Senhor trouxe a existir para glorificar sobre ele o Teu nome. Nos ajuda, Pai, nesta noite a transmitir a Tua palavra e a recebê-la. Toma nossa mente e coração cativos diante de Ti. Glorifica o Teu nome, Pai, porque assim como o Senhor foi conosco nestes 3 anos, de uma maneira tão surpreendente, que jamais eu podia imaginar como a boa e poderosa mão do Senhor seria sobre a nossa história de vida tão fiel e poderosa. Assim seja na vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Estou seguro, Pai, que alguém precisa ouvir, precisa ser ministrado, precisa de um norte, de uma direção. Fala ao nosso coração, Pai, de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bendito seja Deus.
Meus queridos, desde já eu já vou pedir um pouco a sua compreensão, pedir desculpas. Hoje, possivelmente, você vai ouvir o verdadeiro portunhol em vários momentos aqui, né? A gente, quando está inserido em uma cultura há 3 anos direto, chega no Brasil, a cabeça pensa uma coisa e a boca fala outra, mas até agora eu estou bem comportado, eu estou bem. E também, pastor, dê uma olhada no relógio, porque nós não somos muito bons amigos, eu e o relógio, né? Às vezes a gente acaba se animando um pouco além da... Mas minha esposa sabe das coisas e ela vai estar aí de olho. Meus amados irmãos, estivemos aqui em 2019. Quantos se lembram aí desse período? Tem alguns irmãos. E ali naquele período, nós estávamos nos preparando para ir para Burkina Faso, África, oeste africano, né? E já estivemos em Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, por um ano, 2018 a 19, certinho, de março a março, um ano completo, como parte de uma preparação. Na Missão Antioquia, nós chamamos de curso de preparo missionário, 4 meses interno na missão, 1 ano foi o período prático em Santa Cruz. E esse período terminamos muito bem, graças a Deus, voltamos para o Brasil, e a coisa estava muito bem encaminhada, como que 80% pronto para nós irmos para Burkina Faso, e aí veio a famosa pandemia. E aí foi aquele caos que todo mundo se lembra, né? O mundo se tornou uma bagunça, e as portas se fecharam para que nós fôssemos para a África, e ficamos no Brasil por mais alguns anos. E sabe Deus, sempre o Senhor é conhecedor e sabe o porquê, as portas não voltaram a se abrir para a África. Então, em 2022, veio o chamado para regressarmos à Bolívia. E voltamos em 2023. Chegamos em fevereiro de 2023, portanto, estamos pertinho de completar 3 anos nesse segundo período. E o que nós vamos conversar com vocês hoje está diretamente relacionado com este texto de João 15, um texto bastante conhecido, um versículo curtinho. Por quê? Esse versículo, se você me pergunta, pastor Luiz, quais são os 3 versículos que você mais ama, mais se identifica na palavra de Deus, este é um dos 3. E esta é uma das maiores verdades que nós, como cristãos, podemos confessar a respeito de nossa vida com Deus. E não somente isso, a respeito de qualquer coisa que você possa pensar, ou imaginar, planejar, projetar para a sua vida, sem Jesus Cristo, é absolutamente impossível alcançar qualquer coisa. É impossível, não há disposição nem sequer para nós nos levantarmos de manhã. Não tem ânimo, não tem força, não tem coragem, não tem sabedoria, inteligência, nos falta estratégia. É impossível cuidar de um casamento sem o Senhor. É impossível cuidar de uma família. É impossível ser bem-aventurado, ter êxito no seu trabalho. É impossível vencer os desafios da universidade, do colégio. É impossível vencer as adversidades ministeriais. Pastor, é possível cuidar de uma igreja sem Jesus Cristo? Pobre, miseráveis de nós, pastores, considerar tal possibilidade, né? E aí nós voltamos para a Bolívia em 2023, o chamado era um chamado de um pastor amigo, de uma igreja amiga, que nós já conhecíamos. Nós somos membros de uma igreja batista na Bolívia, são 30 igrejas na cidade de Santa Cruz, 20 igrejas e 10 congregações. A nossa igreja se chama Igreja Batista Manantial de Vida. Um saludo para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E voltamos para atender o chamado do nosso amigo pastor, da nossa igreja, a quem nós deixamos uma porta muito, como se diz, muito abençoadora, né? Foi um tempo de muita bênção, aquele 2018 a 19, deixamos uma impressão muito boa, a tal ponto que no momento de dificuldade que eles tinham, pediram ajuda. E como não atender quando o Senhor chama, né?
E a dificuldade era justamente com respeito ao ministério que é um dos ministérios que eu mais amo e me identifico. Eu passei os últimos 20 anos da minha vida aqui, nesse mundo de louvor, música, levantando grupos, preparando músicos novos, jovens, né? Então a gente, depois de 20 anos envolvido com o mundo da música, do louvor, da adoração, é impossível não aprender alguma coisa boa a ponto que não se possa ensinar. Então nós voltamos para a Bolívia com esse intuito, porque lá eu pensava assim, mas não é tão difícil trabalhar com o ministério de louvor, não é tão difícil para quem já está aí, né, na caminhada, mas de verdade, irmãos, me surpreendeu, porque o pastor falava algumas coisas, e eu ficava meio assim, mas está muito pesado isso que o pastor está falando. Eu fui membro de ministério de louvor em algumas igrejas, e a gente sabe que tem ali alguns probleminhas, né? Às vezes tem que se fazer algum ajuste, uma situação ou outra, mas não pode ser tão pesado desse jeito, tão grave. E quando eu cheguei lá, eu vi que era pior do que o pastor estava me falando. E chegamos, começamos a trabalhar, já tínhamos uma amizade com uma parte do grupo, fomos conversando, reuniões intermináveis, videochamada, um montão de situações. E, de fato, a igreja estava aparentemente bem, mas o ministério, que é um ministério, vocês sabem, um serviço santo, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, né? A força do louvor, a força da adoração, a presença de Deus quando enche a vida das pessoas, quando nos envolve, nos quebra. Não é assim? Eu achei, sempre falo isso na igreja, o lugar onde Deus me quebra. Quando eu estou ficando demasiadamente orgulhoso, quando o pecado está batendo na porta do meu coração com muita força, Deus me dá uma canção e me quebra. Mas quebra de verdade, irmãos, quebra com gosto, quebra assim de jogar, igual foi com Asaf no Salmo 73, quando ele entrou no santuário do Senhor, e foi sanado, curado de toda aquela enfermidade que ele teve na alma. Porém, o ministério de louvor tinha desafios gravíssimos, nós tínhamos músicos profissionais, sentados aí no banco, desafiando a autoridade do pastor, dos líderes, porque estavam revoltados com uma situação e queriam castigar até o próprio Deus. Sabe quando acontece em igrejas que as pessoas pegam o Espírito Santo, colocam o banquinho no canto da parede e falam assim, Senhor, o Senhor está de castigo. Não fez o que nós queríamos, então vai ficar de cara para a parede, sentadinho no banquinho, até a hora que a gente quer. A coisa estava nesse nível, bem difícil, bem preocupante. Você já tentou colocar a coleira num tigre? Tenta para ver. Não tenta não, irmão, por favor. Não mexe com isso não. Já tentou fazer isso com um leão? Com o leão da tribo de Judá? Quem é louco o suficiente? Nós então entramos, foi um período bastante difícil, bastante conflitivo. Era reuniões quinta-feira, sexta-feira à noite, sábado, toda a parte da tarde, domingo de 9 às 9, 12 horas, ensaios, aula de música, preparação, conversas. E num período de 2023 até o final do ano, aquele ministério, que a igreja estava assim, vendo nosso irmão aqui, aliás, que voz abençoada do nosso irmão, não? Cantando com playback quando tinha um montão de músicos aí sentados no banco. É triste, né? Para uma igreja, para um pastor, para um líder. E este mesmo ministério, ao final de 2023, nós tivemos a celebração dos 50 anos da Associação Batista do Oriente, que nós chamamos de ABO lá, né? A ABO é a união de todas as igrejas batistas de Santa Cruz. E nessa celebração, as 30 igrejas se reuniram como se diz aqui, num ginásio de esportes. 30 igrejas reunidas numa noite muito bonita de celebração, e o ministério de louvor que tocou nesse dia foi o da nossa igreja. Completamente restaurado, abençoado, para a glória do Senhor. Por quê, pastor Luiz? Porque sem mim, nada podeis fazer.
E ali eu fiquei contente com Deus, pensando que já estava tudo certo, podíamos voltar para o Brasil, talvez restaurar o plano original de ir para a África e seguir o que estava no nosso coração. E Deus disse: ô coitado, ô pobre alma. E aí sim, eu entendi, por fim, por que Deus fechou as portas para a África e nos levou para a Bolívia. Nós entramos no final de 2023, no olho de um furacão, mas sabe esse furacão para ninguém botar defeito? Nós entramos num período na igreja de muitos conflitos, de muita dificuldade a nível de liderança, coisas que de tempos em tempos não deveriam acontecer nas igrejas, mas a gente sabe que infelizmente acontece. A própria palavra nos diz, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, que é necessário que haja entre vocês dissensões para que os aprovados se apresentem, não? Se manifestem. E justamente aconteceu uma crise muito forte, extrema, que nós não tínhamos ideia que ia acontecer, que ia suceder, que ia passar com a nossa igreja lá em Bolívia. O pastor teve que renunciar, uma crise de liderança, e é algo muito triste, irmãos. Eu era então pastor de ministério de louvor, imediatamente pastor interino da igreja, e assumi a igreja nesse contexto. Uma igreja cheia de conflitos, uma igreja assim com um povo extremamente agressivo, discussões fortíssimas. E eu lhes confesso que em algum momento, eu não sabia o que fazer. E eu creio que é uma das piores coisas que pode acontecer no ministério de um pastor, é quando ele não sabe o que fazer. A coisa chegou a um nível de conflito, de agressividade, de fofocas, de dificuldades de toda a classe, pessoas, famílias deixando a igreja, e isso tudo entristecia muito o nosso coração. Por quê? Porque eu não fui para a Bolívia, ou para missões, para a África, para qualquer lugar, para ser envergonhado. Nenhum de nós começa um projeto de vida, desenvolve um plano, pensa, faz suas contas, seu planejamento, e quando chega lá, você fala: puxa vida, nadei, como diz o dito aqui no Brasil, né? E vou morrer na praia. É muito triste, é muito decepcionante. 2023, apesar essa primeira vitória que nós tivemos, foi um ano, irmãos, muito duro, muito difícil. Nós chegamos na Bolívia muito mal, né? Nós não chegamos bem. Tínhamos conflitos emocionais, conflitos matrimoniais. Chegamos assim a uma crise financeira tão grande, não sei se vocês acompanham aqui, né? O pastor comentou algo sobre Venezuela. Bolívia, várias vezes, nesse ano que terminou agora, eu vi jovens da nossa igreja dizendo: pastor, como é que está a vida no Brasil? Eu estou pensando em ir para o Brasil, porque aqui está muito difícil, um desemprego assim generalizado, preços muito caros, as coisas, crise energética. O governo judiou muito do povo boliviano em 2024. Tanto é que foi substituído o governo. E eu me lembro, irmãos, ali pelo mês de agosto, não sei, junho, agosto, eu terminei o mês com 3 pesos bolivianos no bolso. Você sabe quanto que dá 3 pesos bolivianos? R$1,50. Se a minha esposa me pedisse um sorvete, eu ia passar vergonha. De tantas crises que nós atravessamos naquele ano, que eu vou chamar para o resto da minha vida do ano do fogo. Porque de fato foi em várias áreas da nossa vida, foi um ano de muita provação, e nós nos lembramos do versículo que diz: aquele que leva consigo que leva, como é, pastor? Leva andando e chorando a boa semente, voltará trazendo consigo os seus molhos, né? E foi justamente o que aconteceu conosco. A perseverança e a compreensão que Deus nos deu com respeito a esse versículo que nós lemos, nos fez permanecer, prevalecer e esperar em Deus.
E esperar em Deus exige confiar nele. E confiar em Deus exige descansar nele. E nisso se cumpre o salmo que diz: bem-aventurado aquele que no Senhor põe a sua confiança. Ao final de 2023, eu me lembro que nós tivemos uma discussão assim, com líderes da igreja. Você está vendo que eu não sou muito atlético, né? Não tenho um corpão assim de academia. Pois eu tive que entrar no meio, literalmente, de 2 atletas profissionais de futebol e de fisiculturismo, porque eles iam se pegar. Crises, e mais crises se levantando, e me alegrou quando o pastor falou: vamos orar às 7 da manhã, 7:30 da manhã. Ao final dessa reunião, tão difícil, tão dura, eu voltei para casa. E até hoje isso me toca. Abracei minha esposa e fui para o banheiro tomar meu banho para jantar. E ela percebeu que a coisa não tinha sido nada boa. Não tive muita condição de conversar com ela naquele dia, porque nós podemos ter diferenças, discussões, um montão de coisas, mas continuamos irmãos. Aí que está a coisa. E quando eu entrei no banheiro, você acredita que Deus fala debaixo do chuveiro? E como fala, né? Irmãos, eu chorava debaixo do chuveiro igual criança. Chorava e chorava. E dizia: Senhor, eu não sei o que fazer mais. O que eu sei é que eu não vim para esse país para passar vergonha, para ser derrotado e voltar para casa humilhado. Eu não vim para isso, eu não me lancei para missões para isso. Enquanto a água caía, se misturava as lágrimas. Mas pastor, homem chora? Dizem que homem não chora. Oh, irmão, essa é uma das maiores mentiras que falam sobre os homens, é que homem não chora. Homem chora e muito, mas ele sabe onde chorar. Aí é que está o segredo do homem. E eu chorava como criança debaixo daquele chuveiro. E Deus recebia cada uma daquelas lágrimas. Eu me lembro que isso foi numa terça-feira. Na quarta, eu tive uma experiência com Deus tão poderosa, pastor. Você sabe o que é ficar das 9 da manhã às 9 da noite, sentindo a presença de Deus, com uma intensidade tão grande que eu nunca tinha sentido, nunca tinha tido essa experiência com Deus, mesmo nos meus com 30 anos de caminhada com o Senhor e 28 dedicados ao ministério. E durante essas 12 horas de oração, de adoração, de graça de Deus sendo derramada, me veio a seguinte palavra do Senhor: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos vir de manhã, viemos à noite. Eu quero crer que alguém que não veio de manhã precisa ouvir isso agora à noite. E a palavra que me veio ao meu coração foi essa: você não sabe o que fazer? Você ora, você prega a palavra, você anuncia Cristo e o reino de Deus, porque curar o coração da minha igreja é meu trabalho. Irmãos amados, era tudo o que eu precisava ouvir. Você não tem ideia de como descansou a minha alma nesse momento, como se alegrou, como se fortaleceu no Senhor. E exatamente nessa mesma direção que o pastor nos traz aqui, eu abri um culto de oração de segunda a quinta-feira, 6 da manhã, das 6 às 7. Vinha pouquinha gente, às vezes 6, 7 pessoas, 3, a maioria das vezes eu estava sozinho, irmãos. É um engano pensar que aquele que está em oração está sozinho. Escreve, se você pudesse escrever essa frase em algum papel, em algum lugar, algum cantinho: aquele que está em oração nunca está só, nunca está sozinho, nunca está abandonado. E Deus então, mesmo 28 anos depois, envolvimento com o ministério, com liderança, eu tinha uma vida de oração, mas não estou exagerando na palavra aqui não, que eu vou usar,
mas era uma vida de oração medíocre, miserável, se comparada à vida de oração que eu tenho hoje. Porque a partir do momento que houve essa compreensão da parte de Deus, que sem mim vocês não podem fazer nada, e Deus trouxe a direção de como eu devia caminhar, conduzir as coisas, e trabalhar com a igreja, agora como pastor da igreja, irmãos, agora entra o nosso testemunho de transformação. Primeira coisa que Deus me mostrou, no começo já de 2024, uma mensagem, deixa eu te colocar um pouco dentro da cultura boliviana, tá? Do contexto, estamos bem no horário aí, né? Tá? Dentro da cultura boliviana, Bolívia é um país muito bonito, infelizmente muito mal compreendido por muitos de nós. Eu mesmo tinha a minha visão de Bolívia, que era completamente distorcida com relação a hoje. É um país que, se quisesse, se o povo boliviano tivesse assim um pouco de uma liderança geral, a ponto de inclinar o coração do povo boliviano para fazer o país prosperar de verdade, seria uma potência na América do Sul. Eles têm todas as condições para isso. É um povo extremamente trabalhador, são amáveis, são educados. Boliviano, quando olha para você e vê que é estrangeiro, ainda mais eu com essa cara de árabe, né? Quando vê que você é estrangeiro e está num sufoco, ele só falta te pôr no colo e te levar onde você precisa. São amáveis, são receptivos, nos tratam muito bem, mas eles têm ali algumas dificuldades com relação à aceitação do novo, dificuldades com tomada de iniciativa, e isso faz com que o país hoje viva aí um tanto atrasado, né? Inclusive eles reconhecem isso. Me lembro que começamos a fazer alguns movimentos, os irmãos começaram a perceber, e eu me lembro que uma irmã me disse assim, disse para nós em reunião, disse: brasileiros são assim. Olha como os bolivianos pensam de nós. Brasileiros são assim. Ele vê um copinho de plástico no chão, ele não espera ninguém, ele não espera fazer uma reunião, tem que levantar uma comissão, não, ele vai lá e pega e coloca no lugar. Por essa razão, o país deles é a potência que é, e o nosso está tão atrasado com relação a eles. Eles têm essa consciência, o que falta é liderança, iniciativa. E a Bolívia vive hoje, graças a Deus, com a nova eleição, uma expectativa muito boa, comentava com nossos pastores aqui, né, com relação à mudança de visão política, mas lhes falta muito ainda para desenvolver. E a igreja boliviana também está na mesma direção. Lhes falta, ainda que a igreja batista seja uma igreja bem tradicional, como nós conhecemos, cuidadosa, zelosa com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos, mas eles são muito resistentes ao novo, resistentes a coisas produtivas, que são bem frutíferas. Às vezes eles pecam em excesso de tradicionalismo, né? São muito resistentes. E uma das coisas que lhes falta é justamente a vida de oração, né? E nós começamos a investir nisso, a tentar, não forçar, mas transformar, envolver. Trouxemos, trabalhar todo o ano passado, tentando abrir, dar despertamento à mente deles com respeito à presença e ao trabalhar da pessoa do Espírito Santo. E alguns membros nos surpreenderam, membros antigos, que nos disseram: poxa, eu não sabia que o Espírito Santo era Deus, que o Espírito Santo era tão presente, que se movia dessa forma. E esse foi um dos textos-chave que nós buscamos colocar no coração deles: sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando diretamente da ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, para que tenhamos êxito em tudo quanto fazemos. E a coisa começou a dar frutos, os olhos começaram a se abrir. E eu me lembro que no começo de 2024, o Senhor, numa ministração, era como se me abrisse os olhos, do jeito que estou pregando aqui para vocês hoje, e Deus me mostrou: olha, tem algo aqui que não está bem. O altar
está sujo. Palavra forte. O altar está contaminado. Me levou lá, 1 de Reis 18, quando o profeta Elias, a Bíblia diz, né? No desafio de Elias com os profetas de Baal. O que Elias fez? Ele orou e o fogo desceu? Primeiro, a Bíblia diz que ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, colocando 12 pedras uma sobre a outra. Uma vez restaurado o altar, aí sim ele fez o clamor e a resposta veio. Existe uma ordem com Deus. Não dá para orar e esperar que vai ser respondido se o altar está contaminado. E Deus me mostrou claramente, olha, tem vários casais que estão na igreja há 2 anos, 3 anos, vivem juntos, têm vida conjugal ativa, vida sexual ativa, têm até filhos, mas não são casados. O altar está sujo, e isso não está bom. E junto com essa compreensão, com essa abertura de mente, veio peso de temor, um peso de temor glorioso, de que Deus estava começando a limpar a sua igreja, o seu povo, e você sabe que Jesus Cristo é o santo noivo da sua noiva chamada igreja. E meus irmãos, se tem uma coisa que Deus gosta, é de ver a sua noiva bem arrumada. É assim ou não é? Limpa, bem vestida, bem cuidada, bem adornada, bem alimentada. Jesus Cristo é o santo noivo, a noiva tem que estar caminhando na mesma proporção. E o Senhor trouxe esse peso de glória, essa alegria, esta força, esta coragem de restaurar aquilo que não estava bem. Outra coisa terrível no contexto boliviano é violência doméstica. Nós tivemos que lutar muito forte. Uma vez, eu me lembro de uma ministração muito pesada que eu tive que ter, porque qualquer coisinha era tapa e pontapé e daí para cima. E qualquer outra coisinha a mais, a palavra-chave era divórcio. Pastor, a gente não aguenta mais, vamos separar. E uma vez pós outra, eu disse, não irmãos, a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Odeia para Deus é odiar de verdade. Parou com isso, vamos acabar com esse assunto agora, não volta mais para as nossas conversações, para as nossas visitas, para as nossas reuniões. Em nome de Jesus, nós repreendemos a palavra divórcio no coração da sua igreja, porque o Senhor nos fez entender que uma igreja forte é um casamento forte. Uma igreja forte significa uma família forte, e uma família forte significa um casamento forte. Há uma ordem com Deus. Gênesis 1:28 diz que o Senhor primeiro os abençoou, Adão e Eva, depois disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Perceba que há uma ordem. Nos lembra diretamente a palavra do Senhor a Abraão, em Gênesis 17:1, quando disse: Abraão, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito. E essas coisas começaram a entrar no coração e na vida da igreja, na percepção, os olhos começaram a se abrir, coisas tanto no campo material quanto no espiritual, começaram a ser transformadas, nitidamente, a tal ponto que até aquele momento eu não conhecia essa percepção e essa graça de Deus. Eu me lembro, nós vamos ver algumas fotos aqui hoje. Nós temos na nossa igreja, é uma igreja de pequeno porte. Hoje nós estamos chegando a 200 membros. Nós temos a igreja mãe, uma congregação, uma creche, que atende 100 crianças por dia, de segunda a sexta, das 7:30 da manhã às 5 da tarde. Nós temos hoje 15 grupos pequenos espalhados pela cidade de Santa Cruz. É uma igreja de pequeno porte, mas ela é muito ativa. É impressionante como que o boliviano lhe encanta, gosta, de estar ativo, de ter uma vida ativa como igreja. Todo mês tem uma atividade forte. Irmãos, nós terminamos assim, novembro e dezembro, só sem força de reação. A gente não consegue, chega 10 horas da noite, a gente está morto, porque eles gostam, o boliviano. Se você chegar com um papel
evangelístico e dá na mão dele, ele vai receber por educação, mas ele não vai acreditar naquilo. Ele só vai receber essa mensagem depois que você conquistar a confiança e a amizade dele. E como é isso que acontece? Por relacionamento pessoal. O boliviano é de relacionamento pessoal. Eles cultivam isso, eles gostam desse tipo de convivência. Então tudo é festa, tudo é muita comida, tudo é muito assim, é uma loucura, irmão, vocês não têm ideia. A Ana chora. Raramente a gente janta à noite, porque é muita comida, é muita mesa, é muita celebração. E eles gostam de envolver a igreja inteira nessas coisas. Então se torna muito cansador. Não, como é que fala? Cansativo, né? Muito cansativo. Assim é a nossa vida lá. Não é fácil, não. Então o Senhor nos trouxe esse clamor, esta mensagem e a experiência com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava um dia na creche, nós morávamos na creche ainda, numa casinha que tem na creche, e lá tem, a estrutura é assim, tem uma igreja-congregação, sala de diretoria, as salas de aula das crianças, tem uma cozinha grande, um refeitório, as casas, e tem um campo de futebol, eles chamam de cancha. Toda noite eu ia para a cancha. O céu de Santa Cruz é uma coisa lindíssima à noite. Como é bonito. Então eu estava num cenário muito inspirador. Todas as noites orando debaixo de um céu que era uma declaração de amor de Deus para quem se coloca em oração. Mas teve uma noite, uma sexta-feira, veja como as coisas ficam marcadas na mente da gente. Irmãos, eu terminei o dia tão cansado, mas tão cansado, que ao lado da cancha tinha um pula-pula das crianças. E eu fui lá e me deitei no pula-pula de tão cansado que estava e não vinha palavra. Não vinha palavra de oração. Eu falei, Senhor, me dá 5 minutos, deixa só descansar um pouquinho, a gente já conversa. Eu dormi, mas apaguei geral. No que eu dormi, você tem experiência com Deus? Que sonho, pastor. Toda aquela cancha foi tomada por uma nuvem branca, tão branca, que era como se fosse feita de luz. Um sentimento de paz, que eu não sabia que era possível sentir. Tão poderosa paz. E uma voz que dizia, eu sei que você está cansado. Não precisa dizer nada, nenhuma palavra, hoje não. Então somente fica aqui, eu cuido de você. Sem Jesus, nós não passamos de pobres e miseráveis e cegos e nus, desesperados, sem solução, sem resposta. O cristão verdadeiro, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que mostra o caminho que devemos andar, é Ele que tem resposta ao clamor de cada coração. O meu clamor era manter a palavra no púlpito, não deixar a igreja morrer, acabar com as crises, com os conflitos. Irmãos, e como disse o próprio Paulo, coisas infinitamente maiores nós começamos a ver através de uma vida de oração nova, ativa, real. Começamos a jejuar, fizemos um jejum de 21 dias em 1º de junho. 21 dias. Que terrível foi abrir mão do café. Isso para um bom brasileiro é tortura, né? 21 dias sem tomar café. Só em água, legumes, coisas mais básicas possíveis. Ao final desse período, como Deus fala, Salmo 85, o Senhor fala assim, e falará o Senhor Deus, paz aos seus santos e ao seu povo, para que não se voltem à loucura.
Se nós não ouvimos a voz do Senhor, nós nos tornamos loucos, nós começamos a tomar decisões após decisões precipitadas, com base no desespero da própria alma, e não vemos frutos. Neste ano 2026, um ano inteiro pela frente, o Senhor quer te mostrar algo, o Senhor quer falar ao seu coração, o Senhor quer se relacionar com você, porque sem Jesus nós não podemos nada, igreja. Entenda, da parte de Deus, coisas preciosíssimas que o Senhor vai começar a fazer, vai intensificar na sua vida. Já experimentou vislumbrar e pensar um novo relacionamento, uma descoberta? Eu pensava que eu era muito crente, que eu orava muito, que nada, eu não conhecia a graça, a presença contínua e constante do Espírito de Deus, como hoje Ele me diz: olha, filho, o altar está sujo, conserta isso. Sabe qual foi a minha primeira atitude? Quando eu ouvi essa palavra, eu entrei no depósito da igreja, pastor. Eu não sei como é que é aqui, mas a maioria dos depósitos da igreja, o povo só chega e joga, né? E joga coisa, e joga roupa, e joga calçado, e joga brinquedo, e joga instrumento velho, e joga, o negócio fica desse tamanho. Lá estava assim. E eu fui tirando as coisas, e tirando. Não sei se é só a minha esposa, que como é que fala? Tem pavor de barata. Imagina um depósito cheio de entulho dessa altura. Eu matei naquele dia 50 baratas. Eu contei, pastor. Aliás, eu parei de contar quando eu cheguei nos 50. Pastor, o senhor foi para a Bolívia para matar barata? Eu fui para a Bolívia para limpar o altar. E aquele depósito completamente sujo era símbolo de uma igreja abandonada. E o Senhor Jesus é um santo noivo e Ele não abandona a sua igreja. Ele cuida dela, Ele limpa ela, Ele ama, Ele sustenta. E assim, nós começamos a orar, intensificar a nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum. Deus fala com uma nitidez muito grande o tamanho do amor que Deus tinha por aquela igreja, como amava. Vieram sonhos pesados também de despertamento, ao qual, em 1º de janeiro, eu dediquei o primeiro dia do ano em jejum ao Senhor. E Deus já falou. E é algo que eu quero levar para lá. E queria começar por aqui, compartilhar com você também sobre isso. Um sonho forte que eu tive com Deus. Não flerte com o pecado nesse ano. Tome cuidado, meu irmão. Marido, esposo, pai de família. Tome muito cuidado com a mulher estranha pelas ruas. Minha irmã, tome muito cuidado com as ofertas pelas ruas, com os negócios, com as oportunidades que vão aparecer, que vão surgir, porque Deus não quer uma igreja contaminada, suja. Ele não aceita esse tipo de coisa. Quando isso acontece, a Bíblia diz que vem um rio da cidade de Deus. Ezequiel 47 fala que por onde esse rio passa, tudo vive, tudo viverá. E as águas passam e elas limpam mesmo. Tomando consciência da vontade de Deus e do agir do Senhor nas nossas vidas, para a glória do Senhor, nós conseguimos casar 5 casais que estavam mal na igreja. Em um ano, 5 casais estão fora de toda acusação do pecado, do inimigo. E já tem mais uma para o 28 de fevereiro. E tem mais pelo menos 3 que eu estou de olho até terminar o meu tempo lá. Eu não sou o Santo Antônio, mas eu virei o santo casamenteiro na Bolívia. Meu irmão, tem algo contaminado no seu coração? Fizemos batismos, junto com a nossa igreja, a congregação. Fomos abandonados, porque pelo governo do estado de Santa Cruz, uma vez que nós temos convênio com o governo para
contratação de pessoal na creche, mesmo abandonados por questões políticas, de ano de eleição, nós vencemos. A creche não fechou, mantemos aberta, o Senhor nos deu estratégia. Aconteceram batismos, pessoas regressaram para a igreja, a paz se estabeleceu, os conflitos se acabaram. O que é isso? Isto é a compreensão de que sem mim nada podeis fazer. Aleluias, bendito seja Deus. Então, diretamente para o seu coração da parte de Deus, o que você espera do Senhor para esse ano? Qual é o projeto de vida? Qual é o plano? O que está gritando aí no seu interior? Como aquele pastor debaixo do chuveiro que dizia: eu não sei o que fazer, eu não quero ser envergonhado, eu não quero sair daqui deixando uma igreja morta, eu não vim para isso. O que está gritando aí no seu interior e na sua alma, nessa direção? O que 2024, ou 23, ou 25 foi uma decepção? Olha como nós começamos muito mal, terrivelmente problemáticos, em várias áreas de nossa vida, se não em todas. Hoje, ainda que a coisa não terminou, pastores amados, já nos vem um sentimento de satisfação em Deus que você não tem ideia. Um sentimento de alegria, de dever cumprido, ainda que não terminamos. Eu fui para lá pensando, eu vou para consertar um ministério de louvor e volto rapidinho. Olha como Deus nos surpreende, como os olhos de Deus estão muito mais adiante, muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. O que está gritando aí dentro? Coloca diante do Senhor, renova, como Paulo disse, a vossa mente, a vossa compreensão, debaixo da consciência de que sem Ele, nós não podemos nada, nós não podemos tomar um copo com água, não há ânimo, não há disposição, não há força, não há energia, não há estratégia sem o Senhor. Busque a Deus nesse ano, volte o seu coração para o altar de Deus, restaura o que seja necessário. O pastor está falando em jejum. Quanto tempo você não jejua ao Senhor? Quanto tempo você não se alegra, não chora na presença de Deus? Eu vi os missionários lá na Antioquia falando: olha, quando a gente fica muito tempo sem vir no Brasil, e a primeira vez que a gente chega, o primeiro culto, a gente não consegue louvar. E é verdade, eu senti isso aqui. Não louvar, a gente não consegue cantar, porque uma graça tão grande, parece que na nossa língua mãe passa direto, né? A coisa assim, não tem barreira. Quanto tempo você não se alegra desesperadamente no Senhor? Quanto tempo o Espírito de Deus não toma completamente o seu coração com a alegria da sua santa presença? Quanto tempo não jejua? Quanto tempo você não fecha o seu lugar secreto, a porta de trás de você? Ali não tem celular, não tem YouTube, WhatsApp, nenhuma dessas redes, é só você e aquele que te diz: eu sei que você está cansado. Então não precisa falar nada, tão somente deixa eu cuidar de você, do seu coraçãozinho hoje, que está apertado por essa ou por aquela situação. Deus sanou o coração da nossa igreja, Deus sanou estes dois corações que não estavam mais, e é o mesmo Deus que pode sanar e curar o seu nesse ano. Tenha experiências com Deus, irmãos. Hoje estamos trazendo um relato missionário, e eu gosto da melhor tradução que eu já ouvi sobre a palavra missões. O que é missões? É viver Cristo. Simples assim, direto assim, sem nada mais. Fazer missões é viver Cristo. Viver o verdadeiro Evangelho é viver Jesus Cristo. É ser envolvido pelo Espírito Santo de uma maneira que se renova a cada manhã, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada experiência de vida, a cada hoje, amanhã e depois. Eu sei que Deus tem resposta para o seu coração nesse ano. No momento que eu não tinha a menor ideia do que fazer, o Senhor foi a minha força, a minha fortaleza, o Senhor foi a minha paz,
meu Jeová Shalom. O Senhor foi a minha segurança, o meu lugar forte, a minha torre forte, o meu lugar de segurança. O meu sono não se perdeu nesse tempo. Deus me ensinou a descansar, a confiar nele, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é a diferença entre o religioso e o filho. Percebe? Aquele que é filho, ele descobre os mistérios de Deus, e o Senhor é incansável, irmãos. É incansável. O amor de Deus é algo extraordinário. O amor de Deus é algo que nenhuma mente humana, por mais capacitada, inteligente que seja, não tem como alcançar a grandeza do amor de Deus. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Essa é a nossa história, esse é o nosso conto, essa é a nossa vida nesse momento. E agora? Agora eu vim pedir oração, né? Porque, apesar desta vitória, estamos vivendo a expectativa de já no regresso agora em fevereiro, são 15 grupos, possivelmente passarão a ser 18. Dois grupos cresceram muito, um deles está um absurdo, é um grupo que acontece dentro de um condomínio, e os irmãos têm uma veia evangelística muito forte, então tem todo o material para nascer uma congregação, há essa expectativa, graças a Deus. Ou seja, a vida da igreja que já era ativa, mas doente, que Deus vai fazer nesse ano, uma vez que está curada? Porém, tem um tema que nós precisamos pedir oração por vocês, a igreja 100% vida. Pastor João, o senhor não imagina o quanto vocês foram importantes na nossa vida. Não seria possível continuar sem vocês num período assim de muita escassez, de muita dificuldade, de muito aperto. E nós glorificamos muito a Deus, nós agradecemos a Deus. Estão nas minhas orações de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu falei que eu virei homem de oração, eu virei mesmo. O Senhor abençoe. Eu oro pela saúde de vocês todos os dias, pela economia de vocês todos os dias. Não sei o nome de ninguém, mas nós oramos porque o Senhor conhece. Mas agora a gente precisa voltar para o Brasil, né? Nós vamos voltar para a Bolívia em fevereiro, 3 meses mais, e aí eu vou entregar a igreja, porque eu preciso cuidar da minha saúde, né? Eu estou com um problema muito sério na coluna, muito sério mesmo. Possivelmente eu vou precisar de uma cirurgia. Enrolei alguns anos, porque acho que eu sou o único homem aqui que tem medo de injeção, né? E eu fui administrando a dor por muitos anos, mas agora eu acho que não tem mais como correr, eu estou bastante debilitado, né? Vocês, mulheres, nunca vão saber o terror que é para um homem pegar uma gripe. Imagina enfrentar uma cirurgia, né? Então a gente precisa cuidar de alguns detalhes nesse regresso. Nós vamos ficar em Bolívia até o mês de maio. Então é uma corrida contra o tempo. Nós íamos voltar em dezembro, como de fato voltamos, mas em definitivo. Porém eu não consegui achar um pastor. Trabalhei com alguns nomes de Cochabamba, de La Paz, de própria Santa Cruz, mas os irmãos se identificaram muito com a gente, acabaram rejeitando. Mas a igreja, ela é uma obra um pouco complexa, e vocês sabem que quando tem muita gente envolvida, existem tensões, né? E essas tensões são perigosas se não há um cabeça, se não há uma liderança estabelecida para, pelo menos, equilibrar e manter a coisa organizada, porque o Senhor cuida da sua noiva. Amém? Por essa razão nós pedimos as orações de vocês para esse tempo, para que Deus envie um pastor à Igreja Batista em Santa Cruz, que o Senhor prepare também esse retorno nosso, para que, se vai acontecer uma cirurgia ou não, tudo está debaixo do cuidado do Senhor. Mas hoje nós viemos aqui, nessa noite, para trazer a sua consciência. Eu sei que todos já conhecíamos esse versículo, né? Muito conhecido, muito curtinho, mas nesse começo de ano, meu pastor costuma dizer que com Deus não há coincidência, o que há é Jesuscidência.
Se o Senhor nos trouxe nesse começo de ano para dizer: sem mim você não pode fazer nada. Como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está te dizendo. Aparta do seu coração toda distração, tudo que te rouba o tempo, tudo que te rouba qualquer possibilidade de estar com Deus. Afasta do seu coração qualquer possibilidade de não restaurar o que precisa ser restaurado. E seja bem-aventurado, meu irmão. Bem-aventurado aquele que no Senhor põe a sua confiança. Esse foi o nosso relato, o nosso testemunho, o nosso trabalho missionário. Não foi fácil, não foi nada fácil. Em alguns momentos foi bem doloroso, bem desesperador, bem preocupante, muito tenso, mas nós não estamos debaixo de um Deus que não sabe o que fazer. Pelo contrário, os olhos dele sempre estão adiante, sempre está um passo à frente. Ele conhece os mistérios do nosso coração. Busque a Deus nesse ano. Busque a Deus nesse ano. Redescubra a sua vida de oração. Redescubra ativar o mundo espiritual. Sabe o que é? Nós temos uma frase toda vez que a gente sai de casa. Todo casal tem a sua, né? A gente vai revelar a nossa. Você sabe o que significa: sem mim nada podeis fazer? Significa dizer assim: pegar na mão de Jesus Cristo e dizer: Senhor, podemos ir? Ah, irmãos, que coisa linda, que coisa gloriosa, é ver o próprio Senhor indo adiante de nós, abrindo portas fechadas, preparando pessoas, preparando o caminho, preparando tudo o que seja necessário, para que de fato o seu coração tenha paz, com a resposta que o seu coração precisa e necessita da parte de Deus. Então pega na mão de Jesus e diz: Senhor, 2026, feliz ano novo, Senhor Jesus, feliz 2026, Espírito Santo, podemos ir? Com certeza o Senhor vai responder: sim, filho, porque sem mim você não pode fazer nada. Amém, meus amores? Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por vocês. Sim, Jesus. Orar, quero Glória a convidar Deus. minha esposa também, pastora Vamos ficar de pé, Nica. amados. Louvado seja o Senhor. Queríamos orar por vocês Aleluia, de uma maneira Deus. geral. Glória a Deus. Glória a Deus. Orem pelos seus pastores. Aleluia, Jesus. 1 ano e meio pastoreando a igreja, hoje eu sei como é difícil, irmãos, como é difícil. Como a sala pastoral dói, não é, pastor? Nós ouvimos gritos de dor de alma na sala pastoral. Como é difícil, como é pesado. É só pela graça de Deus, é só pela capacitação do Senhor manter-se. Estão aqui há quantos anos? 49, eu e ela a vida toda. 49 anos, pastoreando? Pastoreando desde 93. Desde 93? E agora, sênior, há 8 anos. 33. Sênior. Não é fácil, irmãos. Dói. Às vezes olhar no rosto de irmãos que nós amamos e ver expressões e ver coisas tão duras entre eles é doloroso. Precisam muito do nosso sustento de oração. Eu trabalhava, antes de ir para missões, eu trabalhava com obra, trabalho pesado. Uma noite de descanso, um fim de semana de descanso renovava as forças. Hoje, às 10 da manhã, tem dia que a gente chega destruído. Por isso precisava desse mêsinho de férias, porque estava apertado. Essa pobrezinha, irmãos, pobrezinha da minha esposa, pequenininha, mas é uma leoa. Sem ela também seria impossível alcançar as bênçãos que nós tivemos. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, Aleluia. pudesse abaixar a sua cabeça, fechar os olhos, mas abrir o coração, entendendo
que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Aleluia. Aquele que governa o nosso interior, desde a cabeça aos pés, todo o nosso ser é propriedade do Senhor, e cada lar aqui representado, cada pai de família, cada mãe de família, cada marido e esposa, cada homem e mulher, cada jovem, adolescente, crianças, do menor ao maior, do maior ao menor, o Senhor te abençoe, igreja 100% vida. Aleluia, Jesus. Amado Padre Celestial, bendito seja o seu nome, Senhor. Glorificado e bendito seja o seu nome por esta noite, pela nova história que o Senhor nos dá a oportunidade de escrever cada manhã. O Senhor conhece cada coração que passou por estas portas nessa noite, cada vida e cada história, cada lamento, dor, alegria, tristeza, cada prejuízo, cada conquista. O Senhor nos conhece no nosso mais profundo íntimo. Hoje, Senhor, o Senhor me mandou pregar esta palavra, e eu a entreguei ao seu povo. Fazê-la acontecer é obra tua, Espírito Santo. Em nome de Jesus, planta esta semente bendita, Pai, Aleluia. em cada coração, a certeza e a convicção de que sem a tua presença nós não podemos nada. E justamente por essa convicção, essa renovação de mente e de confiança, nós nos comprometemos nesta noite a andar completamente diferente neste ano, buscando ao Senhor, clamando a Deus, rasgando os nossos corações e não as nossas vestes. Nos ensina, Senhor, a clamar, nos ensina a te buscar, nos ensina a ser sensíveis, Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Desperta aquele que dorme, está dormindo, desperta cada coração, Senhor. Se há alguma causa desesperadora de alguém que não sabe mais o que fazer, o Senhor é a nossa resposta. O Senhor seja, Pai, a nossa palavra que nos traz paz, segurança e quietude à nossa alma. Toma cada clamor que ao Senhor é levantado aos mais altos céus nesta noite. Cobrimos a vida, Senhor, uns dos outros como o corpo de Cristo, com as mais lindas bênçãos dos céus. Traz resposta, Senhor, àquele que pede pela restauração familiar nesse ano. O Senhor fez milagres, Pai. Nós tivemos casais que eu humanamente considerava impossível, e o Senhor restaurou. Aleluias, aleluias. Traz resposta a cada clamor, a cada necessidade, Senhor. Apresentamos em tuas mãos casal fortalecido, para que seja uma família fortalecida, para que seja uma igreja fortalecida, para que seja uma nação fortalecida. Em nome do Senhor Jesus, tira toda distração e roubo, tira, Senhor, toda morte do nosso interior, a falta de fé, a falta de compreensão dos planos do Senhor, que são mais altos que os nossos. Tira todo impedimento, Pai, toda escama nos olhos, em nome de Jesus, e que seja substituído pela alegria da sua presença. Nós queremos abençoar toda a tua igreja nessa noite, toda a tua igreja, os que estão aqui, os que vieram pela manhã, as demais igrejas, Senhor, e de uma maneira toda especial, Pastor João, Pastor Anica, o Senhor os abençoe. O Senhor os abençoe, o Senhor lhes conceda fortaleza, sabedoria, a graça, o Senhor nos conceda ânimo, tudo o que necessitam para desenvolver o seu ministério, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. O Senhor lhes conceda um ano mais do que vencedores em todas as coisas, por aquele que nos amou. Cobre com teu poder e com teu sangue esta casa de oração, de adoração e de reflexão na tua palavra. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa
abençoa a saúde deles, abençoa a economia deles, Pai, abençoa os seus filhos, abençoa o seu matrimônio. O Senhor seja o Deus sobre vocês, desde a cabeça aos pés, desde os pés à cabeça. Nós como igreja, como corpo de Cristo, a uma só voz, um só nome, uma só fé e Espírito, os abençoamos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o Senhor.